Estamos de volta com o terceiro vídeo, refutando a carta. A gente vai falar sobre a inconsciência dos mortos, o Concílio de Latrão de 649 e se a Igreja inventou que Maria não teve outros filhos. Vamos analisar? Então vamos à outra parte da carta que diz assim: o catolicismo nos apresenta Maria como uma forte intercessora, sempre pronta a ouvir as súplicas e petições dirigidas a ela em oração. Mas a Bíblia Sagrada nos garante em Eclesiastes 9, 5 a 6, que as pessoas, quando morrem, têm sua memória entregue ao esquecimento e não possuem mais conhecimento algum que se passa aqui no nosso meio. Assim sendo, desde o momento em que partiu dessa vida até hoje, os dias de hoje, Maria nunca soube das incontáveis missas, novenas e textos dedicados em seu louvor. E você, leitor, também continuará dirigindo suas orações também a alguém que não está lhe vendo e nem lhe ouvindo? Eu quero destacar aqui, em primeiro, uma desonestidade intelectual por parte de quem defende a inconsciência dos mortos. A gente vai ver que assim, que diz aqui: os vivos ao menos sabem que irão morrer, os mortos, porém, não sabem mais nada, não terão mais recompensa. E no verso 6 diz isso: seu amor e o ódio e a inveja terminaram. Eles não mais participam deste mundo e nem da obra que se faz debaixo do sol. Então a única passagem que existe na Bíblia usada para negar a consciência dos santos após a morte é isso aí, é o Eclesiastes 9. Porém, é mais uma distorção das Escrituras, E os protestantes fingem esquecer que em várias outras passagens da Bíblia, principalmente Apocalipse, por exemplo, onde mostra os santos mártires diante do altar clamando a Deus por justiça, pelo sangue deles que foram derramados. E eu vou provar aqui quanto isso é uma heresia, bastando apenas uma rápida análise do próprio texto, que foi citado pelo autor da carta. Eu gostaria de lembrar que a expressão debaixo do sol aparece no livro do Eclesiastes 29 vezes. A intenção reta do autor aqui é falar da sina do homem debaixo do sol, ou seja, mostrar a realidade do que é nosso destino aqui na Terra, enquanto seres terrenos. Por isso o autor da carta usa a expressão debaixo do sol. Você pode reparar, em todo o livro do Eclesiastes 9, ele fala essa expressão, debaixo do sol. Então a prova disso está no contexto. Se a gente olhar aqui no contexto, diz assim, no verso 2, assim todos têm um só destino, tanto o justo como o ímpio, o bom como o mau, o puro como o impuro, o que oferece sacrifício como o que não oferece. Assim o bom é como o pecador e como quem jura, aquele que evita jurar. Eclesiastes 9:3, este é o pior mal que existe entre todas as coisas que acontecem debaixo do sol, que o mesmo destino toca a todos. Por isso o coração do filho desde Adão está cheio de maldade e de insensatez, que enquanto vivem, depois seu fim é junto aos mortos. Perceba que o autor está dizendo aqui que todos têm o mesmo destino, tanto o que faz o bem quanto o que faz o mal. Então acho que não precisava mais do que isso, analisar o contexto, para qualquer pessoa comprometida com a verdade, ver que o autor está falando do nosso destino como criaturas aqui na Terra, que tem o mesmo destino, tanto um quanto o outro. Porque do contrário, o autor estaria cometendo uma tremenda heresia, Pois como assim, Tanto o mal quanto o bom terão o mesmo destino? Tem que explicar isso melhor, Veja como que é a desonestidade intelectual. Na interpretação dessa passagem, o holofote da autointerpretação foca só na parte que diz que os mortos nada sabem, porque sua memória ficou no esquecimento. Mas, desonestamente, é desfocado a parte que diz que os mortos não terão mais recompensa. Ou seja, essa parte é que mostra que não está falando da parte do nosso fim escatológico, Está falando do nosso fim terreno, porque não terão mais recompensa e não participam mais do que se faz debaixo do sol. Então, se a interpretação estiver correta, que Maria e os santos nada sabem, porque suas memórias ficou no esquecimento, nós teremos também que aceitar o verso por completo. Portanto, nós temos que aceitar que também não haverá mais recompensa para eles. Porque está falando não haverá mais recompensa e não participam mais do que nada que está debaixo do sol. Então eu queria que você explicasse isso. Porque se não haverá mais recompensa, o autor de Eclesiastes 9 não está dizendo que não haverá mais recompensa até que eles ressuscitem, não. Ele está sendo enfático, Ele está dizendo que não haverá mais recompensa para eles. Então, se o Eclesiastes 9 está falando da nossa realidade, do nosso fim escatológico, então isso aqui é uma tremenda contradição, Está dizendo que então não haverá mais recompensa para quem morre. Então, continuando aqui, se você ainda tem alguma dúvida, dessa única passagem bíblica para desbancar os santos, é mais uma prova incontestável que o autor de Eclesiastes 9 está falando da nossa realidade passageira nesse mundo. É só ler aqui assim,
no Eclesiastes 10, um capítulo depois, que diz assim: há um mal que vi debaixo do sol, uma falha da parte de quem governa, um insensato promovido a um alto posto e o rico regalado a baixa posição. E vi escravos a cavalos e príncipes andando a pé, como escravos. Então, ou seja, vocês têm mais alguma dúvida que ele está falando é da nossa realidade aqui na Terra? Porque ele está dizendo que ele viu uma falha na parte de quem governa. Então, ele não é o governo de Deus divino, é o governo humano. Ele está falando da nossa realidade humana aqui na Terra. Não precisava mais do que essa passagem, né? Então vamos mais um trecho da carta que diz assim: no Concílio de Latão, realizado no ano de 649, o Vaticano decidiu por conta própria ensinar que Maria não teve outros filhos, além do Senhor Jesus. Continua até hoje batendo na mesma tecla. Então vamos responder a essa parte da carta. Eu quero responder lendo esse trechinho aqui, ó, muito importante, que diz assim: ao príncipe deste mundo ficou escondida a virgindade de Maria, seu parto e igualmente a morte do Senhor. 3 mistérios retumbantes que foram realizados no silêncio de Deus. Então, quem escreveu esse texto histórico, né, que por si só já é uma prova de que a veneração a Maria sempre existiu, foi nada mais, nada menos que Inácio de Antioquia, já no primeiro século, né? Ele foi bispo de Antioquia, da Síria, entre 68 e 107, discípulo do apóstolo João, e também ele conheceu, né, São Paulo pessoalmente, e foi sucessor de São Pedro na igreja de Antioquia. Então, explicando melhor esse santo, ele viveu diretamente com os apóstolos, né? E deixou explícito que Maria sempre, desde o início, foi venerada pelos cristãos, né? Então, não é invenção da igreja. E aqui eles morreram, né? Aqui é uma ilustração de como era a arena do Coliseu, né? Era uma arquibancada, muitas pessoas assistindo, né? E aqui era um espetáculo onde colocava ali os primeiros cristãos, né? Crianças, mulher, todo mundo colocava ali assim para ser martirizado como espetáculo. Soltava os leões vinham aqui e devoravam essas pessoas vivas, né? Para as pessoas assistir, como se fosse um circo, né? Aqui nós temos as estacas, né? Onde os santos eram pendurados, jogado produto neles e colocado fogo, queimado vivo. E a plateia ia a delírio, né? Vendo aqueles espetáculos, os santos sendo martirizados dessa forma. Então, Maria não é invenção de concílio, não. Maria, ela é uma realidade. Então, é muita desonestidade intelectual dizer que o Vaticano, em 649, veio exaltar Maria por conta própria, né? Como se tivesse inventado alguma coisa. Porque quem pretende atacar a igreja, eu acho que, no mínimo, né, deveria primeiro estudar a história. Se o autor da carta tivesse estudado a história, não diria uma mentira, né? Uma coisa tão grotesca dessa, que a igreja inventou coisas sobre Maria em concílios, né? Então, tudo que a igreja criou hoje sempre foi crido desde os primeiros séculos, né? Se tivesse estudado a história, saberia também, né, outro detalhe, que em 649 em Latão aconteceu foi um sínodo, né? E não um concílio. Um sínodo é apenas uma reunião local, né, onde se trata de assunto referente à igreja, mas nunca se cria um dogma, né, em um sínodo, né? Quando a igreja oficializa um dogma, é sempre por um concílio ecumênico, não por um sínodo. E eu quero lembrar que, mesmo em concílio, a igreja nunca, na história da igreja, inventou nada, né? Apenas diante de uma situação urgente para combater a heresia, a igreja apenas oficializa um dogma, ou seja, uma regra de fé, e aquilo que já sempre a igreja que sempre creu, né? Porém, quando surge lá uma questão que precisa que ocorre um desentendimento, né? Ou seja, de algum herege do clero, ou então influência de externa, né? Que coloca a questão de fé da igreja em questionamento, aí a igreja, né, vendo que pode bagunçar a fé dos fiéis, né, porque vai criar ali uma incerteza, né, do que é a verdade, do que não é, sobre aquele fato. Então, aí, nessa circunstância, a igreja convoca um concílio e ali pega aquela fé que a igreja sempre creu, né, já crê naquela forma, e a igreja tipo bate um martelo, né? Então, a igreja prega aquela questão e reafirma agora, né, agora como dogma de fé, que não haja mais dúvida, essa é a fé da igreja. Então não é que a igreja inventa nada, ela apenas reafirma aquilo que sempre já esteve sendo crido dentro da igreja, né? E o concílio é assim, pode haver outro a qualquer momento, basta surgir uma polêmica na igreja e a igreja precisa de intervir para não deixar a fé desvirtuar, né? Então uma pergunta que eu faço para quem acha que a igreja inventa coisas em seus concílios, como se fosse um governo lançando novas leis, né? É a seguinte: a igreja já contabilizou 21 concílios ecumênicos, né? Onde nesse concílio foi tomado decisões importantes sobre a fé da igreja, né? E um detalhe importante que eu quero falar também, inclusive o Novo Testamento, que os protestantes se baseiam para se achar acima da igreja, né? Ele também foi canonizado também em concílios, né? E isso vocês não questionam. Mas a pergunta é, se a igreja inventa coisas,
onde estão as provas, né? Que tipo de, onde tem algum documento histórico de alguma autoridade cristã no passado que afirmou que em tal concílio o Papa inventou algo novo da igreja? Né? Um exemplo, se a igreja hoje, em 2021, colocasse um concílio, convocasse um concílio e afirmasse um dogma que Jesus era casado e teve filhos, né? Só um exemplo, né? Já imaginou o reboliço que isso daria, né? Será que o fruto desse reboliço todo não geraria nenhum documento concreto, né? Provas que iriam ficar registradas para as futuras gerações, que saber que em 2021 a igreja inventou uma coisa que nunca antes estava presente na fé da igreja, né? Então, em vez de ficar aí falando que a igreja criou coisas em concílios, prove, né? Prove isso com documentos e fatos históricos, atestando que tal dogma foi inventado, né? Agora, falando em inventar, né? Sim, as doutrinas de Lutero, essas sim foram inventadas, né? Não tem nenhum embasamento na história da igreja, né? Na opinião minha, não é opinião minha, né? Eu desafio qualquer protestante que mostre documentos concretos de que as 5 solas de Lutero sempre esteve presente na igreja primitiva, né? Até o próprio Lutero, né? Até o próprio batismo de Lutero, ele foi por conta própria, né? Pois se ele mesmo renunciou ao batismo católico, né? A pergunta é quem que batizou validamente Lutero, né? E também os seus sucessores, né? E para provar que a própria Bíblia condena o movimento iniciado por Lutero, que esse sim inventou coisas, né, novas no cristianismo, né? Então me acompanha em algumas passagens que eu vou mostrar aqui. A primeira é essa aqui, ó, Romanos 10:13, que diz assim: de fato todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ora, como invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão se ninguém proclamar? E como proclamarão se não forem enviados? Então a pergunta é, quem que enviou Lutero, né? Para ele proclamar o evangelho? Alguém enviou ele? Na outra prova, né? Quem pôs as mãos em Lutero, né? Dedicando ele ao serviço do Senhor, né? Com certeza vão dizer, foi o Espírito Santo, né? A igreja de Cristo ela é invisível, né? Mas aqui a gente vê aqui, ó, não tenha pressa de impor as mãos sobre alguém para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Não tome parte nos pecados dos outros e conserve-se puro. Então, não tem essa de dizer que o Espírito Santo, né? A igreja primitiva sempre houve isso aí. Até foi aconselhado aqui que a pessoa tenha cautela antes de impor a mão, antes de ordenar uma pessoa ao serviço do ministério da igreja, né? O próprio Paulo está falando aqui. E nós temos aqui outra passagem, né? E Simão viu que o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Ofereceu-lhes dinheiro. Aí vai continuar, mas aqui está dizendo, né? Que o Espírito era comunicado pela imposição das mãos dos apóstolos. Então dizer, Lutero foi o Espírito Santo que batizou Lutero, que ordenou Lutero e que enviou Lutero. Não, o Espírito Santo ele é comunicado pela imposição das mãos, né? Então aqui diz que, né, por que né, só o Espírito Santo de Lutero não foi preciso da imposição de mãos, né? Aí alguém pode alegar, qualquer um pode simplesmente aceitar Jesus e já ser automaticamente ordenado para o ministério de Cristo, né? Foi isso que aconteceu com Lutero. Mas a gente, olhando aqui outra passagem, que diz assim, não te descuide dos carismas que está em ti e que te foi dado mediante uma profecia, acompanhada da imposição das mãos dos presbíteros. Então, ou seja, Paulo fala que os dons da fé nos é dado por Deus, é lógico, mas acompanhado da imposição de mãos dos presbíteros. Então, não está dizendo que qualquer um recebe a ordenação e os dons do Espírito Santo por si mesmo, né? Isso é uma invenção, isso é uma coisa que Lutero teve que dizer para justificar ele, né? Nós temos aqui outro exemplo, Hebreus 6:2, que diz assim, a doutrina acerca do batismo, a imposição de mãos e a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Ou seja, a doutrina da imposição de mãos, que significa claramente a ordenação, né, sucessiva da igreja, desde a era apostólica, então é uma doutrina apostólica, ela não é invenção da igreja, né? Então o questionamento que eu volto a fazer é quem pôs as mãos validamente em Lutero, né? Quem validou o batismo dele, né? E a todos os reformadores que começaram suas supostas verdadeiras igrejas, né? Então pensa nisso antes de falar que a igreja inventou coisas em concílio, né? A gente vai seguir por mais um trecho da carta, onde diz assim, mas a Bíblia registra em Mateus que Jesus não coabitou com Maria, sua mulher, somente até nascer Jesus,
seu primogênito, fazendo-nos entender que depois disso o casal conviveu maritalmente, desfrutando da vida conjugal em toda a sua plenitude. Né? Eu realcei aqui assim o texto, né, da carta que diz, fazendo-nos entender que depois disso o casal conviveu maritalmente. Tá vendo aqui, ó? Fazendo-nos entender. Eu gostaria de agora fazer uma crítica, né? Uma crítica não, um questionamento. Não é vocês, né? Não é os protestantes que dizem acreditar só no que está escrito, né? Ou seja, olha quanta desonestidade intelectual. Quando a Igreja Católica crê em uma revelação de fé que não esteja explícita, né? Ou seja, escrita na Bíblia, vocês negam, né? Alegam que tal coisa não está escrita na Bíblia. E a pergunta que a gente mais ouve é aquela, né? Onde está isso na Bíblia? Não é isso que vocês perguntam? Mas quando é com vocês, aí vale, não é assim? Mas agora chegou a hora de um católico, no caso eu, fazer a mesma pergunta. Onde está isso na Bíblia? Eu pergunto para você, protestante. Onde a Bíblia diz que Maria teve outros filhos? Né? Vocês não perguntam, né, para nós onde está escrito purgatório na Bíblia? Tem que estar escrito purgatório, não é isso? Onde está purgatório na Bíblia? Então eu quero que vocês me mostrem onde está escrito que Maria teve outros filhos. Eu quero escrito, não nos fez entender não, porque como vocês mesmos dizem, a gente não pode entender a Bíblia, não tem que seguir o que está escrito. Né? Então diga aí, onde está escrito que na Bíblia, filhos de Maria, por exemplo. Então, ou seja, na carta está afirmando que a Bíblia leva a entender, né? Mas aí, né, para vocês pode, né, interpretar realidades que não está escrita diretamente nas Escrituras, né? Aí quando é com vocês é válido, né? Então isso sim é uma ousadia, porque eu pergunto, com que ousadia, né, colocar membros da família de Jesus, né? Onde está escrito isso, né? Que Maria teve outros filhos? Olha a responsabilidade que vocês têm, né? De fazer uma acusação dessa. Então vamos para respondendo a questão, né, que diz assim, que José não a conheceu, Maria, até que ela desse à luz a um filho. Está aqui em Mateus 1,25. Então esse até que é entendido que depois ele a conheceu, né? Então todas essas distorções por causa de Mateus 1,25, por causa do até que, né? Então será que isso prova que depois ela conheceu? Então, se é assim, eu quero que vocês me acompanhem em outras passagens usando esse mesmo critério. Né? Vamos usar o mesmo critério, né? Para a gente ser honesto. Então, lá em 2 Samuel 6,13 diz assim, Micol, filha de Saul, não teve filhos até a morte. Então, isso quer dizer que depois da morte ela teve filhos. Porque se até o dia dela morrer ela não teve filhos, então esse até significa que depois teve filhos, só por causa do até. Vamos para outro exemplo. Salmo 109:1. Deus Pai convida o Messias a sentar-se à direita até que ele faça dos seus inimigos o escabelo dos seus pés. Então é interessante pensar aqui que depois que Deus convidou o Messias, né, que é Jesus, a sentar-se à sua direita, né, até que ele vença os inimigos. Mas depois que ele venceu os inimigos, né, já não precisa mais do Messias, né, estar à direita de Deus, porque Deus quer que o Messias sente à sua direita até que, né? Não é isso que você interpreta? Até que faça seus inimigos os cabelos de seus pés. Em outro exemplo, nós temos em Gênesis 28:15 que diz, diz o Senhor a Jacó, não te abandonarei até que eu tenha realizado o que te prometi. Mesma coisa do verso passado, né? Então isso leva a gente a crer que depois o Senhor vai abandonar Jacó, porque depois que ele tiver realizado o que prometeu, ele vai abandonar. Então ele está dizendo que só não abandonou até que. Então esse até que significa um ponto, né? Um ponto onde depois a história vai mudar, né? Não é assim que aconteceu lá na história de José. Se ele não conheceu até que Jesus nasceu, que significa que depois vai conhecer. Então esse até que é um ponto que divide duas realidades, não é isso? Então faz sentido essas interpretações nessas outras passagens, né? Timóteo também, em 4,13, fala, o apóstolo pede para que o Timóteo se devote à leitura e exortação e ensinamento, até eu chegar. Então isso quer dizer que Timóteo deveria parar de fazer oração depois da chegada de Paulo, né? Eu acho assim, gente, esse até que provocar um rebuliço desses, eu acho que é até vergonhoso a gente ter que explicar umas coisas assim, né? Eu acho que nós não precisava nem de estar debatendo sobre isso. E a gente vai seguir com mais um trecho da carta que diz assim, a palavra primogênito significa primeiro, e se foi o primeiro é evidente que vieram outros para comprovar esta realidade. Então aqui eu acho que é uma parte da carta que eu acho a mais grotesca ainda, mais do que a outra que a gente acabou de falar. Né? Então
A gente vai conferir aqui alguns detalhes para você ver o absurdo, né? Porque eu acho que essa interpretação é a mais infantil de todas. Veja bem, vamos analisar o mandamento da lei mosaica, Êxodo 3:2, que diz assim: consagra-me todo primogênito, todo aquele que abre o útero materno, entre os filhos de Israel, homem, animal, será meu. Então esse mandamento pede para consagrar o primogênito, não é verdade? Então tá, beleza que, digamos que eu estava lá vivendo nessa época, aí hoje o meu filho nasceu, né? Nasceu o meu primeiro filho, mas peraí, ele não é primogênito, porque como diz a interpretação protestante, primogênito significa quando já tem outro, não é? Porque Jesus foi chamado de primogênito é porque teve outro. Então eu não vou seguir essa lei mosaica por enquanto, porque meu filho não é primogênito, né? Porque a lei é para primogênito. Então nesse caso eu teria que esperar nascer o meu segundo filho, e se nascer, né, se eu tiver outro filho, pode ser que até nem tenha outro filho, para que esse filho que nasceu hoje viesse a ser considerado primogênito, porque só aí eu iria poder cumprir esse mandamento, né? Porque a lei está dizendo claro, consagra-me todo primogênito. Então a pessoa que tem lá o seu primeiro filho, ele ainda não é o primogênito, não nasceu o segundo ainda, não é verdade? Então, gente, eu acho que não vamos nos rebaixar a umas interpretações tão infantil assim, não. Isso aí desmoraliza até a gente, né? A gente que é cristão, né? Se para que seja caracterizado primogênito é preciso que haja outros irmãos, como pode haver uma criancinha primogênita com 1 mês de vida? É possível isso, né? 1 mês de vida e já tem outro irmão. Porque olha aqui, em Números 3:40, diz assim: o Senhor disse a Moisés: faze-me um recenseamento de todos os primogênitos varões entre os israelitas, da idade de 1 mês para cima, e faze o levantamento dos seus nomes. Então, como que faz um levantamento? Como que essa lei está dizendo aqui, né? Fazer um recenseamento de todos os primogênitos, ou seja, primogênito de 1 mês para cima. Então, como eu falei na anterior assim, meu filho nasceu hoje, ele não é primogênito, porque ele não nasceu o segundo, ele tem que nascer o segundo para ele ser considerado primogênito. Mas um primogênito de 1 mês para cima, né? Um primogênito que já tem um irmão e ele ainda tem pouco mais de 1 mês. Eu acho que é muito complicado a gente se desvalorizar tanto com as interpretações, vamos dizer assim, desfocada, né? Dessa forma, né? Eu acho que nós não precisava nem estar debatendo isso. E no 4º vídeo a gente vai falar sobre os irmãos de Jesus, o celibato e a hiperdulia, que é um culto que a igreja dirige a Maria. Então vamos para o próximo vídeo.